O que significa ter um Bitcoin? Tenho a certeza que muitos de nós já ouvimos dizer que o Bitcoin é uma criptomoeda que não é regulada nem por bancos nem entidades centrais, mas o que é que realmente significa? Também provavelmente alguns de vocês já ouviram falar no nome Satoshi Nakamoto, o designado pai deste sistema revolucionário, ou mãe, ou pais. Ao certo, ninguém sabe quem é a personagem, apenas sabemos que a sua contribuição para a descentralização monetária é gigantesca. Neste episódio, vou explicar alguns detalhes técnicos passo a passo de como funciona a criptomoeda Bitcoin. Não importa se já investiste, se estás investido ou se pensas investir em criptomoedas, este vídeo vai-te mostrar a base utilizada para desenvolver muitas das criptomoedas existentes. Como não podia deixar de ser, vou mostrar-te o meu investimento em criptomoedas, a minha visão sobre o mesmo e vamos também ver a evolução do portfólio de ações na última semana. Vamos a isso! Imagina que vamos usar um documento de registros, chamemos-lhe um livro fiscal, para apontar as transações financeiras entre 4 amigos, o Vicente, a Maria, o Daniel e o Ricardo. Este livro é tornado público, ou seja, está disponível para todos online, para que todos tenham acesso ao mesmo. No final de cada mês, juntam-se todos para saldar as contas, o dinheiro nessa altura é então fisicamente distribuído. Assim, 2 regras para este tipo de transações seriam: todos podem adicionar linhas ao livro, no final de cada mês o dinheiro real é distribuído. Logo aqui aparece um problema imediatamente. Como todos têm acesso ao livro, o que é que impede o Daniel de escrever que a Maria lhe pagou 100 euros? Como podemos confiar em todas as transações registadas? Surge então uma solução criptográfica para resolver este problema: as assinaturas digitais. Todos os indivíduos que pagam numa transação têm obrigatoriamente de assinar a mesma, comprovando assim que tinham conhecimento. A assinatura digital é muito importante e por isso não pode ser falsificada. Mas se estamos a lidar com sistemas digitais, o que é que impede um computador de copiar uma assinatura qualquer? Olhemos então para a parte técnica da solução. Todos os envolvidos têm um par de chaves ou IDs. Estes são a chave privada, ou SK de Secret Key, e a chave pública, ou PK de Public Key, representadas por um conjunto de bits. Assinar um documento é então uma operação que exige uma combinação entre a mensagem e a Secret Key, ou chave privada. A chave privada garante a tua identidade, e a interligação com a mensagem garante que não pode ser usada noutra mensagem diferente. Para verificar a transação, é então usada a mensagem, a assinatura e a Public Key, que está associada à Private Key. A assinatura é composta por 256 bits, o que torna possíveis 2 elevado a 256 assinaturas, um número incrivelmente elevado que torna impraticável a sua replicação ao cálculo sem o acesso à chave privada. Lembrem-se que a assinatura digital é criada tendo em conta a mensagem e a chave privada, pelo que qualquer alteração na mensagem provoca imediatamente uma assinatura diferente. Ok, então impedimos o Daniel de criar transações falsas, mas ainda assim não o impedimos de copiar a mesma transação múltiplas vezes, uma vez que a assinatura e a mensagem são consistentes. A solução para este problema reside em associar um ID de transação único a cada uma delas e, portanto, incluir o mesmo na assinatura. Assim, várias entradas no livro de registro vão ter identificações diferentes. Cada vez que a Maria pagar ao Daniel, as entradas do livro vão ter sempre assinaturas diferentes. Se ele tentar falsificar a assinatura, a validação à assinatura detecta que as chaves não coincidem e não permite o registro. Adicionemos então a regra que acabamos de descrever ao nosso livro de regras: apenas transações assinadas são válidas. Bem, estamos no bom caminho. No entanto, este sistema depende ainda muito da honra das pessoas envolvidas. Por exemplo, o que é que impede o Ricardo de executar múltiplas transações, acumulando dívida e depois, chegado o final do mês, ele não aparecer? Para este tipo de situações, a solução é não deixar cada indivíduo gastar mais do que tem, e para isso é necessário definir no início do livro
que valores cada pessoa possui. Por exemplo, se todos têm 100 euros e o Vicente tenta fazer 2 transações de 60 euros, a segunda será rejeitada porque ultrapassa o valor conhecido que possui. Isto significa que, para validar uma transação, vai ser necessário conhecer todo o histórico de transações do Vicente. O mais interessante desta solução é que remove a necessidade de utilizar dinheiro físico como contrapartida. Podemos simplesmente usar UCs ou unidades de crédito. Por exemplo, a Maria pode dar 10 euros ao Vicente para que este registre no livro Vicente paga a Maria 10 unidades de crédito. O valor das unidades de crédito é agora definido ou negociado pelos intervenientes da mesma forma que as diferentes moedas no mundo. Assim, podemos dizer que o Bitcoin não é mais do que um livro fiscal de histórico de transações. A diferença com o exemplo anterior é que as unidades de crédito não entram no registro por troca com dinheiro, mas sim através de um sistema de recompensas que vou explicar mais à frente. O exemplo anterior está a um pequeno passo de ser uma descrição muito próxima do funcionamento do Bitcoin. O que é que nos falta? Eu mencionei inicialmente que o livro fiscal estava online para que todos tivessem acesso. Mas isso implica que teríamos de confiar numa entidade central que controlasse o livro e mantivesse as regras de adição de registros. E é aqui que o Bitcoin revoluciona absolutamente o sistema financeiro atual. Cada um dos indivíduos representados no livro é dono de uma cópia. Assim, quando alguém quer registar uma transação, envia uma notificação a todos os indivíduos para que atualizem os seus livros ou as suas cópias. No entanto, só isso não chega. Como conseguiríamos garantir que todas as listas tivessem a mesma informação? Ou de outra forma, em quais listas podíamos confiar? Por exemplo, quando Daniel recebe uma notificação da Maria representando um pagamento de 10 unidades de crédito, como é que ele sabe se os restantes membros da comunidade receberam a mesma informação? O problema é então como podes garantir que as notificações que estás a registar no teu livro estão também a ser recebidas pelos demais e na mesma ordem. E este, meus amigos, foi o problema central mais importante resolvido pela arquitetura do Bitcoin. Garantir que todos os membros da comunidade têm o livro com as mesmas transações. A solução proposta foi então confiar no livro que apresente mais trabalho computacional. E isto vai ser verificado através de uma ferramenta, chamemos-lhe assim, designada função hash criptográfica. Esta ferramenta torna a execução de fraude tão ineficaz que é encarada como um desperdício de tempo e recursos. Se entenderem esta parte, garanto-vos que vão entender o coração do Bitcoin e da maior parte das restantes criptomoedas. Para quem não sabe o que é uma hash function, pensem numa caixa onde lhe passam uma mensagem à entrada e ela responde um conjunto de zeros e uns à saída. O resultado é precisamente o que se chama de hash. Parece aleatório, mas não é. O resultado final é sempre o mesmo para a mesma mensagem de entrada. No entanto, se modificares ligeiramente a mensagem de entrada, o resultado muda drasticamente. Esta caixa tem uma propriedade muito importante. É criptográfica, o que significa que se quiseres saber qual foi a mensagem partindo do resultado é impraticável. Teria de ser executado tentativa e erro e estamos a falar de um número de combinações elevadíssimo. Vou deixar na descrição um link para uma discussão sobre quanto tempo e quanto custo teria e levaria tentar forçar este cálculo. Muita da segurança online hoje em dia depende das capacidades desta dita caixa. Tens o exemplo de websites como o teu banco ou do YouTube. Ok, então agora o objetivo é perceber como podemos usar a caixa para provar o trabalho computacional. A proposta do Bitcoin foi adicionar um número específico à mensagem de entrada que fizesse com que os primeiros 30 números da saída fossem todos zeros. Estatisticamente falando, a probabilidade de tal evento é de aproximadamente 1 sobre 1000 milhões. Como a caixa é criptográfica, a única forma de encontrar essa mensagem de entrada é por tentativa e erro. Isto significa que para descobrir o número pretendido à saída, teríamos de testar 1 bilhão de números. A verificação de que os primeiros 30 dígitos da saída são todos zero é, como já devem ter reparado, bem mais fácil de fazer e desta forma consegue-se garantir que quem processou a mensagem passou por um grande esforço, testando vários números aleatórios na entrada
até conseguir um resultado que cumprisse o critério de saída. E eureka! Aqui temos a prova de trabalho necessária. Como expliquei anteriormente, se modificares por mínimo que seja uma transação, a mensagem de entrada mudaria e terias de recomeçar o processo novamente até encontrar o tal número aleatório que, adicionado à tua mensagem, produzisse os 30 zeros na saída. Voltando ao nosso livro, ele é então dividido em blocos e cada bloco representa um conjunto de transações. A cada bloco é exigida uma prova de trabalho, de maneira que se metermos o bloco na entrada da caixa, a saída apresente os 30 zeros desejados ao início. Para garantir a ordem dos blocos, cada bloco tem ainda o hash do bloco anterior. Devido precisamente a esta ligação, em vez de livro, podemos passar a chamar-lhe blockchain. Mas quem é que constrói estes blocos? Bem, é aqui que entra o que conhecemos como os mineiros do Bitcoin, os miners do Bitcoin. Não são mais do que indivíduos na rede, muitos deles até companhias, que recebem as notificações das transações e tentam formar blocos válidos, tentando encontrar o tal número aleatório que, adicionado à mensagem de entrada, produz a saída desejada e enviando o bloco válido para todos os membros da comunidade. Cada bloco pode ter até 2.400 transações e, para recompensar esta gente por todo este trabalho, é adicionado ao bloco uma transação específica onde se paga ao mineiro, por exemplo, 10 unidades de crédito, que não precisa de ter assinatura. Isto significa que o número de unidades de crédito em circulação aumenta com cada bloco. Para os mineiros, é uma espécie de uma lotaria em que só um consegue formar um bloco válido com as notificações recebidas. Para quem está a comprar e vender, não tem necessidade de ouvir as transações ou as notificações dos membros, apenas espera receber blocos com as informações validadas por um mineiro. Quando recebemos os blocos que podem entrar em conflito com o livro que temos, o procedimento é confiar no livro que tenha mais trabalho computacional, isto é, mais blocos. Para terminar, apenas mencionar o seguinte. Anteriormente eu disse que o critério válido para uma mensagem à saída da caixa eram 30 zeros iniciais. No entanto, o protocolo do Bitcoin altera este valor para que demore em média 10 minutos a validar um bloco. À medida que o número de mineiros vai crescendo e o poder computacional também vai aumentando, a dificuldade deveria aumentar e como a cada 10 minutos se estão a gerar novos Bitcoin, que são as recompensas aos mineiros, o sistema reduz automaticamente essa recompensa pela metade a cada 250 mil blocos. Começou com 50 bitcoins até 2012, depois passou para 25 bitcoins entre 2012 e 2016, depois para 12,5 bitcoins e hoje em dia é de 6,25 bitcoins. Isto coloca um limite máximo nos bitcoins possíveis em 21 milhões. Passemos ao portfólio, especialmente à secção das criptomoedas, onde vou compartilhar convosco a minha visão sobre este tipo de investimentos. Na minha opinião, e isto não é uma recomendação, acho que a transição entre o sistema financeiro inflacionário que existe atualmente e as criptomoedas é uma inevitabilidade. Da mesma forma que passámos do sal para o ouro, do ouro para as moedas ou notas e destas para o atual sistema fiat, que atualmente se baseia na garantia ou na confiança do Estado, ou de um Banco Central Europeu, vamos no futuro mudar também. Não sei se vai ser para Bitcoin ou para outra criptomoeda. Sei que o sistema atual está destinado ao fracasso e é apenas uma questão de tempo até acontecer. Por isso, decidi investir em ativos e criptomoedas. A parte alocada às criptomoedas é um valor quase simbólico quando comparado com o resto. Pensa assim, se estiver errado e todas as criptomoedas amanhã valerem zero, perdi um investimento de 300 euros. Se estiver certo e amanhã o Bitcoin ou outras criptomoedas valerem 250 mil euros, o investimento valorizou para 7.500 euros. O importante aqui é não colocar os ovos todos no mesmo cesto, porque o mercado das criptomoedas é muito volátil e não se aconselha a todos os investidores. Se estás a pensar em investir, investe apenas dinheiro que não te afete emocionalmente no caso de perda. Outra coisa importante que quero referir é que, caso estejam interessados em investir, o façam com corretoras que vos permitam transferir os vossos bitcoins fisicamente para uma carteira offline, como são os casos dos ledgers.
Vou deixar um link à descrição para vocês terem acesso a este tipo de produtos. Ao comprarem criptomoedas em corretoras como a eToro, a Revolut e outras que tal, o que estão a comprar é uma promessa da corretora em pagar-vos esse valor quando decidirem vender. Não são donos das chaves privadas nem públicas que mencionei anteriormente, pelo que os bitcoins tecnicamente não são teus e, como são ativos não protegidos pelos fundos monetários europeus, corres o risco de, em caso de insolvência, não conseguires recuperar o teu investimento. Em relação à evolução do portfólio de ações, esta semana recebi dividendos de mais algumas companhias, como são a Archer Daniels Midland, Johnson & Johnson, Emerson Electric, ExxonMobil, Microsoft, Sony e Amgen. Neste mês de dezembro levamos 12 dias e já recebemos $30 e a expectativa é que consigamos passar os 57 recebidos em agosto. Já no gráfico dos trimestres podemos confirmar a evolução crescente dos dividendos recebidos ao longo deste ano. No que toca a notícias dos dividendos, depois de 2 semanas desapontantes, eis que a Broadcom anuncia um aumento de 11% e a Bristol Myers Squibb de 9%, o que traduz no seu conjunto um aumento para o portfólio de $5,16. Pessoal, esperem aí, a Pfizer também aumentou o dividendo esta semana. Opa, calma, um aumento é sempre positivo, assim seja de 3%. A Pfizer sobe o dividendo há 10 anos consecutivos e a minha expectativa era que o aumento fosse entre os 5% a 6%. A confirmar a alocação do setor da saúde dentro do portfólio, vejo que é a companhia menos representada e com razão. Se olharmos para o retorno total da ação nos últimos 10 anos e compararmos com as restantes companhias do portfólio no mesmo setor, e aqui vou retirar o mês de novembro devido às notícias relacionadas com a vacina, vemos que é o pior rendimento entre todas. Assim que acaba por ser um sentimento contraditório. Por um lado, demonstra que a companhia valoriza os investidores ao aumentar o seu dividendo. Por outro, vejo que começa a ficar difícil apanhar o comboio das restantes. Bom, relativamente ao portfólio, esta semana desvalorizou muito ligeiramente, passando dos 27% para os 26,4% e a rentabilidade mantém-se nos 3,62%. E por hoje é tudo, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like, partilhem com os amigos, subscrevam o canal se ainda não o fizeram, deixem os vossos comentários, críticas, sugestões. Desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.